Provavelmente você não confia em você mesmo. E eu digo isso porque eu fui vítima de mim mesmo nesse ponto. Então, por muitas vezes, a gente se pega tendo sonhos e tendo vontades e querendo fazer coisas que por muitas vezes a gente não faz porque a gente pensa, eu nunca vou fazer isso, isso não é para mim, eu nunca vou conseguir fazer isso. Então você começa a entrar no loop de vitimismo, que eu não vou fazer, e de autoafirmação, né? Eu não vou conseguir por causa disso, eu não vou conseguir por causa daquilo. Se fulano não conseguiu, eu também não consegui, mas, cara, se existe alguém que fez alguma coisa, com certeza você também consegue fazer. Só tá faltando a motivação certa. E a motivação é o segredo de tudo. Porque eu tenho certeza que você já teve situações em que você queria alguma coisa a tal ponto que você ficou tão fissurado naquilo, tão focado, que em poucos dias ou poucas horas você conseguiu. Será que tudo na sua vida, se você conseguisse esse mesmo nível de foco, não teria um resultado igual, um resultado próximo? Será que realmente você quer o que você quer realmente? Então, essa reflexão começa a ficar muito forte quando a gente pensa nisso, né? Então, quer ver um exemplo? Normalmente, quando estamos em uma profissão, né, a gente consegue os melhores equipamentos, as melhores ferramentas daquela profissão. Então, se de repente você é programador, você vai conseguir a melhor cadeira, você vai comprar a melhor cadeira, você vai comprar o melhor notebook, o melhor computador. Se você é músico, você vai ter os melhores instrumentos. Se você é mecânico ou lanterneiro, você vai ter carros bons, carros que andam bem legal. E pessoas que estão no nicho fora de você vão falar assim, como você consegue essas coisas? Na verdade, você está tão inserido naquele mundo que você tem as chaves que abrem portas para conseguir aquilo. Porque às vezes você tinha ali uma moto e uma geladeira que você trocou por uma moto melhor. Essa moto ficou equivalente a um outro carro que você pegou aquele carro. No instrumento acontece muito isso. Às vezes você tem um instrumento mediano, mas tem um microfone mais ou menos, você troca num violão melhor, e aquele violão melhor com outro pedal vira outro violão, e quando a pessoa vê, ela estava com um instrumento de às vezes R$ 1.000 e tá com um instrumento de R$ 30.000. Você talvez não tenha a chave e a motivação correta para conseguir aquilo. Mas por muitas vezes, você deve ter passado um aperto aí que você teve que se virar. E você se virou, conseguiu, passou por cima. Você teve uma vontade tão grande que você, do nada, conseguiu alternativas para conseguir o que você queria. Então veja como isso é poderoso. A motivação, né? Se você bota o foco que você precisa em uma determinada coisa, a tendência de conseguir é muito grande. Principalmente quando você chega naquele nível de foco que você não consegue pensar em mais nada, só naquilo que você deseja. Já tive várias situações assim, e várias situações ao contrário também, né? Então veja só como algumas bobagens, né? Eu tive muita dificuldade para tirar carteira de motorista, cara. E quando eu paro e vejo assim, era um bloqueio mental mesmo, meu mesmo. Porque toda vez que eu começava, parecia que o dinheiro sumia, né? Toda vez que eu tentava, alguma coisa me fazia desistir. Então, eu comecei a analisar isso e no final das contas eu pensava assim, cara, eu tô ganhando, eu tô conseguindo um faturamento bom, tô conseguindo um prolabore legal aqui. E por que eu não consigo investir 1.000, 2.000, R$ 3.000 numa carteira? Por que isso está acontecendo? Será que eu tô com a motivação certa? Foi aí que eu falei assim, eu vou encarar isso de frente, é um bloqueio que eu tenho, um sonho que eu tenho, um bloqueio que eu tenho. E muitas vezes, esse bloqueio que você tem, você fala com os outros que você não tem vontade, porque simplesmente você quer dar uma desculpa de um sonho que você desistiu. Pensa nisso. Eu fazia isso muito também. Ah, eu não dirijo, não tenho carro, para que eu vou fazer isso? Ah, tenho Uber, para que eu vou fazer isso? Então, você começa a dar desculpas para si mesmo que para poder justificar a sua incapacidade de lidar com aquele bloqueio. Então, eu resolvi encarar, falei assim, vou tirar a carteira, independente do que for. Eu lembro que eu comecei, medo vinha, dificuldade vinha, mesmo porque
eu tive muitos exemplos de que eu não era digno de ter uma carteira, porque eu venho de uma família que é um pouco mais humilde, né? Então todas aquelas coisas, aquelas programações negativas que são instaladas na nossa cabeça, né? Bati de frente, tive bastante dificuldade, né? Coisas que eu sei que se eu tivesse em outra situação eu não teria feito, entendeu? Não teria tido as mesmas dificuldades, mas estava tudo aqui, ó. Dinheiro começou a faltar, dinheiro que era abundante na época, do nada começou a faltar. Comecei a parar de vender e tudo isso, ó, eu me sabotando para não conseguir aquilo. Isso não aconteceu só uma vez na minha vida. Eu lembro que eu também tinha um sonho de voar. Eu queria voar, conhecer Florianópolis, que é uma cidade que eu sempre admirei por causa do surf, né? E eu botava na minha cabeça que eu nunca ia lá, porque era muito caro, que eu nunca ia viajar de avião, porque isso não era para mim, isso não era coisa de alguém que veio de uma família humilde. Olha só, olha a gente se sabotando, ó, tudo tá aqui. Só que com o mês do meu trabalho, eu conseguiria pagar toda essa viagem. Por que eu não conseguia ir? Já estava num nível de faturamento que não tinha nem justificativa, eu não ia ter dificuldades para ir num lugar desse e conseguir ter uma estadia legal. Mas por que eu não conseguia? Por que eu não marcava? Por que eu não ia? Tava tudo aqui, ó, na nossa cabeça. Quando a gente não acredita na gente, a gente não faz, a gente vai postergando, vai dando desculpas, vai empurrando com a barriga. Até que o momento eu falei assim, não, eu consigo, e eu vou. Fui lá, no susto, comprei as passagens de avião, já fui depois olhando e tentando organizar, várias dificuldades apareceram, por incrível que pareça, a nossa cabeça parece que reflete, que sintoniza o mundo e começa a aparecer os problemas, mas foi ele insistindo, eu tive que adiar, mas eu fui ele insistindo, insistindo, consegui encaixar tudo, foi uma das experiências mais legais que eu tive e não foi tão difícil quanto parecia. Hoje para mim não dirigir não é difícil. Hoje para mim fazer uma viagem para um lugar que eu queira não é difícil. Voar não é uma coisa impossível. Mas eram coisas que eu tinha sonhos e acreditava que não era para mim. Então eu ia empurrando, 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 empurrando e não resolvia. Eu não achava que não era digno de dormir numa boa cama. Até que um dia falei assim, eu tenho que desafiar isso. Fui lá e comprei um colchão bem caro mesmo, mais caro que tinha na loja. Por quê? Eu tinha que desafiar isso daí. Eu tenho o direito de ter alguma coisa melhor. Eu não vou ficar tendo a oportunidade de ter coisas melhores e me sabotando para não ter, porque em algum momento eu acreditei que não era para mim. Entende? Então, essa era a reflexão que eu queria deixar para você. Talvez você não acredite em você mesmo, talvez você não tenha a motivação correta para conseguir o que você quer, talvez você esteja dando desculpas de realizar sonhos que estão mais fáceis de conseguir do que você imagina e você sabe que tá, mas você tá com medo de tentar. Se você gostou desse tipo de conversa aqui, comenta aí, conta a sua história também, eu quero saber a sua história aqui também, tá bom? Aproveita, se inscreve no canal, deixa um like, compartilha com os amigos, tá bom? Tudo de bom e falou!